Olá, você que está nos assistindo, eu sou o Luiz Diniz. Meu nome é J. Dixon. Nós somos estudantes da língua inglesa e nesse vídeo vamos falar sobre fonética e fonologia. Isso, o objetivo da gente estar compartilhando algumas experiências, algumas questões com vocês, é sobre as dificuldades que nós, como brasileiros e estudantes de inglês, temos, né, dificuldades em comum. E então a gente vai estar abordando algumas coisas, por exemplo, a interferência da nossa língua mãe pode nos contribuir para essas dificuldades, né? Então a primeira coisa que nós faremos agora é conhecer os sons da língua inglesa. Isso. Aqui nós temos um quadro fonético ou fonêmico. Esses são símbolos fonêmicos, né? Fonemas, a gente chama eles de fonemas. E aqui a gente quer dar destaque a este fonema aqui. Esses sons são chamados de consoantes explosivas. Por que seria? Isso, consoantes explosivas são essas explosives consonants. São essas dessa linha aqui, ó, dessa primeira linha das consoantes, com exceção desses dois fonemas. Elas são chamadas explosivas porque para produzir um som, você reproduz como uma pequena explosão na sua boca, que seja no bilabial, né, nos lábios, ou na parte interna da boca. Vamos a alguns exemplos. O P, né, tem o pen, tem o ball, como uma pequena explosão, table, dog, vamos pular as duas, né, key and green. Então, se você reparar, se você observar bem, ela ocorre como uma pequena explosão. Então, e existe também as voiced e unvoiced. Isso. Na mesma linha aqui, você pode reparar que estão em verde e azul. As azulzinhas são as voiced, ou seja, com voz. Quando você pronuncia elas, você emite o som, né, e as suas pregas vocais na região da garganta aqui, você percebe que elas vibram quando você pronuncia. As que estão em verde são unvoiced, que seria sem voz, né, e é a distinção entre elas. Isso na prática muda, interfere bastante, às vezes até no entendimento do que está sendo dito. Então nós escolhemos o que tem mais dificuldade entre os brasileiros. Qual seria as grandes dificuldades? Uma dificuldade que a gente viu de pronúncia seria sons de T. Não é verdade? E aí, João? Isso, é porque o T é um dos sons mais variados no inglês. Então, aqui o nosso tema desse vídeo, da parte 1, é o English T Sounds, né, os sons do T no inglês. Mas não conseguimos trabalhar todos eles, né? Então a gente vai abordar só alguns. Por isso que o nosso desafio, às vezes, é dividi-los em alguns vídeos, né? Começando com 2 que a gente vai estar trabalhando nessa sequência. Nós temos aí o aspirated e o flapped. Isso. Então, por que será que é chamado aspirated? Isso. E por que o outro é chamado flap? Vamos estar trabalhando isso, então fique bem atento. Então, nós temos primeiro esse som muito forte do T, né, que é o som mais comum no inglês, que é chamado Strong Aspirated T, ou Real T Sound. O que seria? Sim, no caso, vamos falar de aspiração, né? Esse aspiration é um termo da linguística, que é uma liberação de quando você pronuncia aquele fonema ou no início de uma palavra ou não, né, dependendo de qual é a sua pronúncia, o inglês que você... Porque a gente está focando aqui no inglês em comum que a gente tem, que é mais próximo ao inglês americano. Mas tem também no inglês britânico essa aspiração. E essa liberação de ar, ela é como se fosse na garganta, né, na glote. Dá um exemplo pra gente. Um exemplo disso é essa palavra time. Time. Não é time. Isso, né? Nós brasileiros tendemos a pronunciar isso time. E pode ter um problema em inteligibilidade aí. O que representaria essa aspiração seria esse Hzinho aqui. Ele é só para representar que tem uma aspiração. Então, time. Isso. Então aí a gente volta àquela explicação inicial das explosivas. Então a gente vê aí. Isso. Bom, essa aspiração ocorre nas consoantes explosivas, né? Aspiração na P, T e Q, né? Na P, T, K, na letra, sem voz.
Porque nas convós essa aspiração não ocorre. E ela ocorre também no início de uma palavra ou de uma sílaba tônica. Porque isso depende da posição na palavra. Mais forte. Isso. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Aqui só dando um destaque para lembrar, né, as plosivas com voz, né, que não vai ocorrer essa aspiração. Mas vamos lá. Ok, vamos ver alguns exemplos agora. Então aqui tem aquela palavrinha time, e aqui embaixo você vai observar a transcrição fonêmica dela. Na verdade que ela está sendo fonética, transcrição fonética, porque ela usa dessa configuração, desse recurso, trazendo a aspiração em cima. A gente fez questão de colocar só para que você possa observar, mas vamos observar mais exemplos, né? A gente vai estar falando uma por uma e você tenta repetir com a gente. Time. Time. Take. Take. Totally. Totally. Aqui só um destaque, uma observação. Temos dois T's nessa palavra e eles não são iguais. O primeiro é o aspirado, da sílaba tônica, inclusive. E o segundo, que não é uma sílaba tônica, tem esse Tzinho, observe bem. Coloque seu vídeo em tela cheia que você vai poder ver melhor isso, esse aspecto. Tem um símbolo parecido com um acento circunflexo invertido. Ele representa na fonética o flap, que é o próximo T que vamos falar. Mas só dando a dica, a gente vai trabalhar no próximo slide isso. Task. Task. Tool. Tool. Terrible. Terrible. E agora, para a terceira coluna, a gente tem as palavras que o T está iniciando uma sílaba tônica, que é a stressed syllable. É onde que na sílaba tônica ele também é aspirado um T forte. Então seria internal, Internal. platonic Platonic. e potential. Potential. E aqui mais um destaquezinho que embora nós temos dois T's, na transcrição você pode perceber que eles são representados por fonemas diferentes. O primeiro T é o T aspirado, o segundo é aquele som do ch, é como o nosso X ou CH do português. Então ele não tem um som de T, embora seja o T, é o som do ch, potential. E destacando, o nosso erro geralmente é pronunciá-lo sem aspiração, né? Então seria, a gente pronuncia take, tool, platonic, esses exemplos que a gente já abordou. Ok. Nós vamos ver agora o famoso flap T, que é um T que é bem mais fraco em relação ao anterior. Isso. Ok? Por que ele é tão fraco assim? Sim, essa ideia de flap é a configuração da articulação que a gente faz para pronunciar esse T na palavra. Então, essa ideia de flap no diagrama, vocês vão estar observando, a gente tem um diagrama aqui, como que acontece a posição na boca, essa articulação, né? E a maneira como a gente reproduz. Alguns também chamam de tap, que é a mesma ideia do toque, que a língua dá no céu da boca logo atrás dos dentes superiores. E alguns chamam de soft porque ele não é strong, ele é mais breve, ele é mais fraco, de fato. Então, novamente, pegando aquele conhecimento do início, que elas ocorrem nas plosivas, não é isso? Elas ocorrem nas plosivas só na T e D. Que é o D, o D no inglês, ele também tem essa característica de ter um flap, ou chamado flap T, no inglês americano, dando esse destaque. E ele ocorre entre duas vogais em uma sílaba não tônica. Ok, né? nós vamos ver alguns exemplos. Sim. E nós temos que dar esse destaque que é numa sílaba não tônica, porque se for na sílaba tônica, ocorre aquele fenômeno do anterior, né? Do T aspirado. Então aqui tem um exemplozinho, a gente já abordou esse símbolo do flap aqui abaixo do T. E a palavra é essa city. City, justamente. Bom, ele pronounced as a short very soft D. O que isso significa? Que ele é pronunciado como um D breve, bem breve e sutil, né? É o D do inglês, né? Não do português, né? Tenha isso em mente. Ou que ele sounds like a short flip R, né? Ele soa parecido com o R, só que esse R aqui não é o R retroflexo, não é o R do inglês, né? Que é o rhotic R. Ele é o R considerando as línguas, a nossa língua português e o espanhol, que tem esse, por exemplo, coração. Lembra da palavrinha city,
Então essa é uma característica dele. Então vamos aqui ao How to make this T Nós sound. vamos mostrar algumas figuras que vão simular uma garganta, uma língua, o Isso, aparelho a posição, fonador. exatamente, como que ocorre isso dentro da boca. Então, how to make the flap T sound. Você pode reparar aqui que tem uma liberação de ar, né, da voz com o ar, e quando a língua ela ergue, que toca o céu da boca na parte frontal, logo atrás dos dentes superiores, é um toque bem de leve, essa ideia do tap, É o tap. do tapinha, né? Então essa Seria. posição, se você bem rápido. e é bem rápido e sutil, por isso que dá essa ideia do soft. E aí quando você realiza esse toque, ele libera o som reproduzindo esse flap, né? Aqui, na própria palavra city, tem a mesma aquela ideia da transcrição fonêmica, né, que a gente trouxe. Então, quando você for pesquisar num dicionário de fonética, fonologia, ou num dicionário online, tipo Macmillan, Cambridge, dicionários como esse, às vezes até o Google Translate traz alguns símbolos, mas são diferentes. Então, a gente aconselha vocês entrarem nesses dicionários que tem a definição da palavra em inglês e tem a transcrição fonética ou fonêmica, na maioria dos casos fonêmica. E eu vou dar um destaque também a essa apóstrofo aqui, que ele representa a próxima sílaba depois do apóstrofo, é uma sílaba tônica, só para dar essa dica mesmo. É mais forte. Isso. Então vamos a alguns Vamos aos exemplos. exemplos agora. City. City. Dando aquele tapa. Rápido. Isso, o tapinha. Lembra de dar o tapinha na parte superior atrás dos dentes. Photograph. Photograph. Observe bem os símbolos aqui que ele tem produzindo o flap. Writing. 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 Attitude. Attitude. Aqui temos dois T's, né? O flap e um aspirado aqui. Attitude. Agora nós vamos dar exemplos na fala conectada, né? Que é o connected speech. Como que se ficaria? Então, get it. Get it. Então tá juntando Isso. as duas. Tem um outro fenômeno aqui que ocorre, que é na fonética chamado de catenation, que é um linking. É a junção de uma palavra com outra que faz como se fosse uma palavra só. E aqui o T com flap, ele vem representando qual que é a pronúncia e já fazendo essa junção. Out of here. Out of it. But it's okay. But it's okay. I thought of going. I thought of going. Isso. What about me? What about me? Start it over. Start it over. Observe que aqui nós temos dois flaps, né? Start it over, aí ele fica start it over, né? Ele tem a junção das duas. É isso aí, pessoal. Isso, esse primeiro vídeo é para dar essas dicas, né? A gente agradece por ter assistido, né? E esperamos que tenha sido de grande ajuda aí, mas a gente pode estar aprofundando cada vez mais, dando algumas dicas, e nos vemos aí no próximo vídeo. E coloca o seu comentário, e se tiver dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em responder, vai estar o link aqui do segundo vídeo e a gente espera você. Isso, se alguma coisa não ficou bem explicado, se surgir alguma dúvida, aqui mesmo no blog a gente pode estar comentando e respondendo no próprio comentário. Um abraço. Certo? Abraço, obrigado, viu?